Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live, a nossa primeira live de 2020. Eu estou muito feliz de começar mais um ano aí já com o pé direito. É um momento que eu acho que vai ser super legal. Eu vou tentar aí fazer lives todas as semanas. Vida de médico, vocês sabem que não é fácil. Às vezes a gente acaba tendo emergências. Dentro da minha área não é tão comum. Eu não costumo ter tantas urgências. Em geral, quinta-feira é um dia que eu estou um pouco mais tranquilo. É um dia que eu acho que a gente provavelmente vai conseguir fazer toda semana. Então eu deixei marcado que toda quinta-feira nós teremos lives aí direcionada para você que ou é paciente, ou é alguma seguidora minha, alguém que se interessa para essa área da reprodução humana, reprodução assistida, casos de infertilidade. Então, começando hoje esse projeto de passar muito conteúdo, meu objetivo é agregar o máximo de valor para vocês. Eu sei que tem muitas seguidoras minhas que são de São Paulo, algumas pacientes, mas eu sei que tem muita gente de fora de São Paulo, pessoas que às vezes nem têm acesso a um especialista de reprodução assistida na sua cidade. Então, minha ideia é fornecer o máximo de informação para vocês, passar o máximo de conteúdo, passar tudo o que eu sei da reprodução assistida, isso dividido em vários tópicos. E hoje eu escolhi um tema bastante especial, que é o primeiro passo para o casal que não consegue engravidar. Antes de entrar no assunto da live especificamente, eu queria passar para vocês algumas informações. Como eu falei, eu quero fazer muito conteúdo e a ideia é, toda segunda-feira eu vou fazer uma live, essa live direcionada para médicos, principalmente para ginecologistas, que eu vou discutir vários assuntos da reprodução assistida, eu vou discutir artigos científicos, a minha interpretação, como que eu vejo um artigo científico, como que eu utilizo esse artigo científico na prática. Não que você que é seguidora, que é paciente, não possa ver essa live, pelo contrário, vocês são super bem-vindas, mas essa é uma live que eu vou falar muito mais termos técnicos, então não fiquem confusas ou preocupadas se não estiverem entendendo alguma coisa. Tudo que tiver de super importante, que vocês têm que saber, eu em algum outro momento vou falar isso para vocês, aqui ou numa live, ou num vídeo no feed do Instagram. Quem já me acompanha vê que eu posto vídeos aí mais ou menos 2 vezes por semana, e a partir do meio de janeiro vai ter vídeo todos os dias aqui no meu Instagram. De terça-feira vai ser publicado o podcast, a gente deve voltar com ele provavelmente em fevereiro, então já estou gravando alguns episódios. E a partir de fevereiro teremos o podcast toda semana, às terças-feiras, que vocês conseguem ver no YouTube. E vocês conseguem ver também, ouvir no Spotify. Então no YouTube vocês conseguem ver o vídeo, esse podcast está sendo gravado. E também ele vai ser publicado como áudio, por enquanto, no Spotify. Na quinta-feira teremos essa live, que é uma live super especial, com conteúdo focado para vocês. Eu vou pegar as principais dúvidas que vocês me mandam, coisas que vocês têm dúvida, e eu vou fazer aqui lives, a princípio pelo Instagram, no máximo 1 hora. Se ficar um pouquinho menos, tudo bem, mas a ideia é ficar pelo menos 1 hora. E a dinâmica vai ser, na primeira parte, eu vou falar um pouquinho do conteúdo, e na segunda parte eu vou abrir para dúvidas. Algumas lives vão ser mais longas e vai ter mais conteúdo, menos dúvida. Algumas vão ser focadas muito para tirar dúvidas. E já falando sobre dúvidas, eu quero deixar um recado para vocês. Existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que nós, médicos, não podemos realizar consulta por rede social, aqui pelo Instagram, pela live. Eu não posso, por exemplo, chamar alguém aqui na live e tirar uma dúvida específica do caso, como, por exemplo, qual que é o melhor tratamento no meu caso,
falar o caso, eu tenho essa doença, eu tenho que operar ou eu tenho que fazer a fertilização in vitro, eu tenho que tomar o remédio A ou o remédio B. Eu não posso responder esse tipo de dúvida. O Conselho Federal de Medicina nos proíbe por vários motivos. Para a gente não quebrar sigilo dos pacientes, eu não estou examinando o paciente, eu não estou vendo o exame, eu não consigo aqui nesses minutos entender o caso completo, então eu não seria responsável da minha parte dar alguma orientação em relação a isso. Mas eu posso responder dúvidas genéricas, como por exemplo, de maneira geral, qual que é o melhor remédio, A ou B? Ou em que tipo de situações eu faço cirurgia, em que tipo de situações eu faço tratamento clínico? Esse tipo de dúvida sim eu posso responder. Nada em relação a um caso específico, mas dúvidas genéricas sim. Então, quando eu abrir para dúvidas no final aqui da live, mandem esse tipo de pergunta. Evitem as perguntas, no meu caso, o que eu faço? Isso eu não vou conseguir responder, mas dúvidas genéricas com certeza. E a minha ideia, assim, se vocês formularem muito bem a pergunta, eu vou conseguir responder ela e vocês vão conseguir entender. E acho que vai agregar isso para todo mundo, para quem perguntou e para quem está assistindo. Eu acho que isso vai ser excelente, vocês vão conseguir entender muito bem. Bom, então vamos para o conteúdo. Eu deixei, se vocês perceberem olhando para baixo, é porque eu anotei bastante coisa que eu não quero esquecer nada. Então, não estranhem se eu estiver olhando para baixo, eu não estou tímido olhando para o meu pé. Para entrar no conteúdo, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: qual que é a ideia da live de hoje? Eu recebo diariamente perguntas de pacientes, de seguidoras. O que eu faço? Estou tentando engravidar, não estou conseguindo. Qual exame eu tenho que fazer? Eu faço o exame A, eu tenho que fazer o exame B. O que eu acho de tal exame? Então a ideia aqui hoje é realmente passar esse primeiro passo a passo. O que um casal que está tentando engravidar e não está conseguindo deve fazer? A primeira coisa é a gente entender a fertilidade natural. E alguns casais acham que eu vou parar o anticoncepcional e vou conseguir. A minha amiga conseguiu, ou eu na minha primeira gravidez, eu engravidei de primeira e agora não estou conseguindo. E acham que isso pode ser algum problema, alguma dificuldade. E na verdade, nós sabemos que mais ou menos no primeiro, segundo, terceiro mês, o casal tem mais ou menos 20 a 30% de chance. E o casal vai acumulando chance mês após mês, até que no final de um ano, mais ou menos 85 a 90% dos casais conseguem engravidar. Então, pela definição da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, Reprodução Humana, nós definimos um casal como infértil, aquele casal que está tentando engravidar há um ano, com relações regulares, desprotegidas, sem sucesso. Eu vi um dia alguém falando, eu não gosto muito de falar infértil. Temos que entender que infertilidade, o casal infértil, é meramente uma definição. Isso não significa que o casal não vai conseguir engravidar, isso significa que o casal merece fazer uma investigação, merece realizar exames direcionados para isso e, eventualmente, fazer algum tipo de tratamento. Todos os casais inférteis terão que fazer a fertilização in vitro? Com certeza não. Uma coisa é você dar o diagnóstico de infertilidade, a outra coisa é você realizar um tratamento. E nesse meio do caminho tem uma grande etapa. A investigação é uma das partes fundamentais da reprodução assistida. Nós temos que tentar entender o problema e depois fazer eventualmente um tratamento. Fica a ressalva para essa definição de infertilidade para duas situações. Primeiro, para casais em que a mulher tenha mais de 35 anos. Por quê? Porque nós sabemos que após os 35 anos existe uma perda de quantidade e de qualidade dos óvulos. E nós não queremos deixar essa mulher muito tempo antes de uma investigação. Se temos uma mulher de 30 anos, ela está com dificuldade e fica um ano tentando engravidar, claro que não é o ideal, não é a melhor coisa, mas se ela não conseguir, do ponto de vista de resultado, nós não teremos um prejuízo tão grande. Agora, uma mulher de 40 anos, eu esperar entre 6 meses e esperar um ano, pode ter diferença sim. Por isso que a sociedade recomenda que para mulheres acima dos 35 anos, depois de 6 meses de tentativa, nós estaríamos autorizados a realizar alguns exames de investigação. E a segunda situação que nós podemos encurtar esse período é quando a mulher sabidamente pode ter algum fator de infertilidade. Por exemplo, uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos e que não menstrua. A mulher fica 6 meses, um ano sem menstruar.
eu não necessariamente preciso esperar um ano para essa mulher fazer uma investigação. Nós podemos esperar um período menor, ou até mesmo quando ela chega no meu consultório, falar, doutor, faz 2 anos que eu estou sem anticoncepcional, eu estava usando preservativo porque eu não queria engravidar, eu quero engravidar agora, mas nesses 2 anos eu tive uma menstruação. Isso já é um indicativo muito forte que ela pode ter dificuldade. Então eu poderia sim adiantar essa investigação, mesmo que ela ainda nem tentou engravidar, eu poderia fazer uma parte de investigação e eventualmente até partir para um tratamento que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O que eu quero colocar aqui é por que nós temos que esperar esse período, né? Por que eu não posso sair já fazendo exames para toda paciente que chega no meu consultório? Ou mesmo por que o seu ginecologista não pede todos os exames que eu peço, por exemplo, para a minha paciente? E aqui eu vou trazer um pouquinho da minha visão da medicina. Isso para a reprodução humana, isso para várias outras questões ligadas à saúde, à medicina em si. Eu acredito que a medicina deve ser feita, primeiro, baseada em evidências, e segundo, nós temos que utilizar critérios, não pode cada um sair fazendo o que acha da sua cabeça. Nós vivemos no passado uma medicina muito baseada na experiência do profissional, e por isso que se falava, você tem que procurar o médico mais antigo, porque é ele que mais viveu, porque ele mais conhece, porque ele tem mais experiência. E é óbvio que a experiência conta muito. Você ter vivido vários casos faz diferença, você já ter visto muitas pacientes, você já ter tratado muitas pacientes faz diferença, isso é super importante. Mas uma coisa é a experiência pessoal, outra coisa é a evidência científica. Tem muitos fatores dentro da medicina que nós temos evidências grandes, nós temos evidências fortes. E se eu quiser fazer alguma coisa que não está baseado na evidência científica, eu tenho que justificar muito bem. Eu não posso sair fazendo o que eu quero no meu consultório, eu não posso fazer experiências com as minhas pacientes no dia a dia. Uma coisa é pesquisa científica na universidade, uma coisa é o meu dia a dia, é o casal que está sentado na minha frente, buscando uma gestação, e eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que seguir o passo a passo, eu tenho que seguir a evidência científica. E às vezes vocês vão pensar assim, mas doutor Alexandre, você vai esperar a paciente 1 ano tentar engravidar, e se você já soubesse que ela não conseguiria? Se você já fizesse um exame antes, que já pudesse mostrar que ela teria dificuldade, você mesmo assim vai esperar ela 1 ano tentar engravidar e não conseguir? Você vai fazer essa paciente sofrer com essas tentativas durante 1 ano, sabendo que você talvez conseguiria diagnosticar ela antes? E a resposta é sim, mas não que eu não vou fazer a paciente sofrer. E eu vou explicar exatamente para vocês o porquê. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, pode parecer esquisito eu falar isso, mas se vocês ficarem comigo aqui eu vou explicar exatamente porquê, vocês vão entender muito bem. E a questão é o seguinte, nós temos indicações precisas para vários exames. E teve uma situação de um colega que ele me contou, uma paciente, e eu vou contar essa história para vocês. E várias vezes que eu vou trazer casos aqui, eu posso mudar um detalhe ou outro, eu vou mudar sempre o nome da paciente para, obviamente, não expor ela, não ter nenhuma questão em relação ao sigilo. E vamos chamar essa paciente de Joana. A Joana é uma mulher muito preocupada com a saúde. Ela cuida bastante do seu peso, ela cuida da sua alimentação, ela faz atividade física, ela não fuma, ela é muito preocupada com a saúde e isso é ótimo. Mas ela quer toda hora fazer um monte de exames. E às vezes ela fica passando de médico para médico, buscando qual é o exame mais novo que existe, eu quero fazer tudo que tem. Aquela história, já que eu estou pagando o convênio, eu quero fazer tudo. Com certeza vocês já pensaram isso ou já ouviram isso. Isso é bastante perigoso. E a história da Joana mostra muito bem isso. A Joana ela passou num médico, num ginecologista colega meu, e ela queria pesquisar se ela tinha câncer de mama. Ela tem 30 anos, na família dela não tem nenhuma história de câncer de mama, ela não tem nenhum fator de risco para câncer de mama, só que ela queria fazer um ultrassom de mama. Mas vão pensar, mas ultrassom de mama? Qual que é o problema da Joana fazer um ultrassom de mama? Bom,
ela tanto insistiu para o médico que ele pediu um ultrassom de mama. E saibam que o ultrassom de mama não tem indicação nesses casos. Se nós formos seguindo os guidelines, não tem indicação. E ela foi lá e fez o ultrassom de mama que ela tanto queria. E veio um nódulo suspeito. O médico até falou para ela, olha, vamos acompanhar durante 3 meses, 6 meses, nós repetimos em 6 meses. Mas ela estava muito preocupada e falou, não, eu não vou esperar 6 meses, eu quero fazer uma biópsia. Vai que é alguma coisa, eu quero fazer uma biópsia. Faz sentido, né? Ela está preocupada, ela não quer esperar. E aí ela vai lá e tanto pede para o médico que ele solicita uma biópsia. E essa biópsia vem um resultado inconclusivo. Ela não consegue descobrir. O patologista olha o resultado da biópsia e fala, eu não consigo dizer se isso é benigno ou maligno. E aí qual que é o próximo passo? Fazer uma cirurgia e retirar esse nódulo. Ela faz uma cirurgia, retira o nódulo e o nódulo vem benigno. Até aí tudo bem. Você fala, mas e se fosse alguma coisa? Não seria melhor evitar? Talvez fosse um câncer, você poderia evitar esse câncer. É verdade. Mas, nesse caso, era benigno o nódulo e ela teve uma infecção no lugar da ferida. Essa infecção, ela precisou tratar com antibiótico durante um longo período, ela precisou ser internada por causa de infecção, ela quase perdeu toda a mama que foi feita a biópsia por conta de um exame que nem precisaria ser feito de início. Ou seja, ela não precisava do ultrassom, ela não precisava da biópsia, com o resultado dos dois ela acabou indo para a cirurgia, e aí ela teve uma complicação grave. Isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Aqui eu estou contando um caso super peculiar. Mas, se existe uma indicação médica que a gente não precisa fazer um certo exame, é porque esse exame pode causar algum problema. Ele pode causar algum prejuízo para as nossas pacientes. Então, eu reafirmo, existe toda uma lógica para solicitarmos os exames. Não é para qualquer paciente pegar e ficar fazendo esses exames. E falando especificamente na reprodução assistida, não existe um exame definitivo que fala você é fértil ou você é infértil. Existe um conjunto de exames que vão nos trazer informações. E essas informações vão nos direcionar para que tipo de tratamento e por que aquele casal não está conseguindo engravidar. Agora, aquele resultado para um casal que nunca tentou engravidar ou para uma mulher solteira, muitas vezes não significa nada. Isso pode gerar estresse, pode gerar medo, pode gerar ansiedade, para uma coisa que às vezes não significa absolutamente nada. Então, todos os exames que eu vou falar a partir de agora estão direcionados para casais que estão tentando engravidar e que não estão conseguindo. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que eu penso, como que eu raciocino em relação a por que um casal não está engravidando e por quais exames eu tenho que fazer? Pensando aqui do ponto de vista anatômico-funcional, ou seja, no corpo humano, como o corpo humano é e como ele funciona. Para a gestação acontecer, algumas coisas vão acontecer de forma sincrônica. A mulher vai ovular, então o ovário vai soltar um óvulo. Esse óvulo vai ser capturado pela tuba. A tuba vai transportando o óvulo até que o espermatozoide, que passa pelo colo do útero, corpo do útero, o espermatozoide vai encontrar o óvulo na tuba. Vai formar aquele embrião. Esse embrião vem se dividindo durante mais ou menos 5 dias até que ele chega no útero e implanta. Qualquer fase que falha nesse processo, a paciente não engravida. O casal não vai engravidar. Então, quando eu vou pensar por que aquele casal não está engravidando, eu penso dessa forma, aonde pode estar o problema? E a partir daí eu penso quais exames eu tenho que buscar para identificar onde está o problema. Faz sentido isso? Se a gente descobrir aonde desse processo está o problema, eu consigo fazer um exame específico e eu consigo entender exatamente por que o casal não está engravidando. Então, pensando dentro de todo esse sistema, aonde pode estar o problema? Ele pode estar na ovulação. Então, os problemas de ovulação vão corresponder a algo em torno aí mais ou menos de 30% dos casos. Ele pode estar na tuba uterina. A tuba e trompa é o mesmo nome. Tinha o nome trompa de Falópio, hoje a gente já não usa esse nome. Nós usamos o nome tuba uterina. O problema pode estar na tuba
Isso pode ser causado por vários problemas, por exemplo, a endometriose. E esse problema da tuba, junto com a endometriose, vai corresponder mais ou menos a 40% dos casos de infertilidade. O problema pode estar no útero, e o útero não é uma grande causa de infertilidade, apesar de ser necessário investigar, ele vai corresponder a mais ou menos 5% dos casos. Ele pode estar no espermatozoide, então, ou seja, algum fator masculino, que vai corresponder a algo em torno de 40% dos casos, e em algumas pacientes, alguns casais, nós vamos investigar e não vamos encontrar fatores de infertilidade. Essa é a chamada infertilidade sem causa aparente, que corresponde a mais ou menos 10% dos casos. Então, recapitulando, o problema pode estar na ovulação, na tuba ou endometriose, no útero, fator masculino, ou a infertilidade sem causa aparente, quando não encontramos nenhum problema, nenhuma situação. Como que eu vou investigar isso então? Primeiro, em relação à ovulação. Existem vários exames para ver a ovulação. Você pode medir, por exemplo, progesterona na fase lútea. Você pode fazer teste com uma fitinha de LH de farmácia que vocês conseguem comprar, são os testes de ovulação. Você pode fazer controle de ultrassom para ver o crescimento do folículo, para ver se a ovulação está acontecendo. Mas, de forma prática, se a mulher tem menstruação regular, isso significa que ela tem uma ovulação regular. É praticamente impossível uma mulher estar menstruando todo mês certinho e não ter ovulação. Por isso que é tão importante vocês medirem e anotarem em relação ao seu ciclo menstrual. E você tem uma variação de 2, 3 dias, então um ciclo tem 27, outro ciclo tem 30, outro ciclo tem 26, o outro tem 29. Isso nós consideramos regular. Essa pequena variação de 1, 2, 3 dias é normal. O que é esquisito é a mulher que menstrua a cada 10 dias, 14 dias, de repente faz um ciclo de 45 dias, depois fica 6 meses sem menstruar. Essa mulher não está ovulando regular. Essa mulher provavelmente tem um fator ovulatório que precisa ser investigado. Qual que é o principal fator ovulatório? Síndrome dos ovários policísticos. Esse é o principal. Existem outros fatores, mas o principal é a SOP, Síndrome dos ovários policísticos. Em relação às tubas e à endometriose, as tubas, como vocês perceberam, ela é super importante porque permite o encontro do óvulo com o espermatozoide. E o exame que nós utilizamos para ver a parte da tuba é a histerossalpingografia. A histerossalpingografia é um exame que vai jogar contraste pelo colo do útero, que vai passando pelo corpo do útero, pela tuba, e a gente vai caindo dentro da barriga, dentro da pelve. Se a histerossalpingografia vem normal, ou seja, as tubas estão abertas, nós falamos pérvias, tubas pérvias, vocês talvez leiam isso em algum lugar no seu exame, isso significa que elas estão abertas, que pode acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo. Sempre o especialista em reprodução assistida, quando os pacientes me trazem o exame, eu sempre quero ver a imagem, porque não basta estar aberto. A tuba ela tem que ter um formato normal, ela tem que ter uma posição normal. Às vezes a gente vê a tuba desviada para cima, isso poderia representar uma dificuldade. Além disso, a histerossalpingografia, ela vê o formato da tuba, ela não vê a função. E a tuba não é simplesmente um cano que permite água de um lado para o outro, o espermatozoide para um lado, óvulo para o outro. Ela tem cílios que batem, ela tem contração, e tudo isso é super importante para termos uma gestação. Se a tuba estar numa posição inadequada, isso poderia ser um sinal indireto que ela possa ter uma função inadequada. Isso eventualmente poderia justificar a dificuldade para a gestação acontecer. Voltando só, eu esqueci de falar do ovário, existem algumas outras coisas além do ovário policístico que podem interferir na ovulação. Então sempre a gente faz uma avaliação de tireoide, TSH, muitas vezes T4 livre, e também de prolactina, que são 2 hormônios que podem afetar a ovulação, podem atrapalhar uma gestação em acontecer. Então vamos lá. Para ver o ovário, nós vemos a história clínica da paciente, vemos regularidade menstrual, medimos o TSH, T4 livre, e prolactina. Para ver as tubas uterinas, nós fazemos a histerossalpingografia. Para o útero, nós vamos utilizar principalmente o ultrassom transvaginal. E no ultrassom, nós também vemos o ovário e fazemos uma avaliação de reserva ovariana. Como eu falei, a mulher ela vai com o avançar da idade, ela perde quantidade e qualidade de óvulos.
E o ultrassom transvaginal, feito principalmente no momento que a paciente está menstruada, isso é, do 2º ao 5º dia do ciclo menstrual, nós conseguimos fazer uma contagem de folículos e então entender qual que é a reserva ovariana dela, qual é o potencial de óvulos que ela tem, se ela está próxima de uma menopausa ou não. Junto com essa avaliação de reserva ovariana, nós podemos dosar 3 hormônios, que é o FSH, o LH e o estradiol, que eles vão avaliar muito bem a reserva ovariana junto com o ultrassom transvaginal no momento que a paciente está menstruada. Para avaliar a parte masculina, utilizamos o espermograma. O espermograma não é um exame que fala se o homem é fértil ou infértil, mas ele vai nos direcionar se existe uma redução na concentração, uma redução na movimentação dos espermatozoides e se isso poderia nos direcionar a realizar certo tipo de tratamento. De novo, ter um espermograma alterado não significa que o homem vai ter infertilidade. Ter um espermograma normal não significa que aquele casal vai conseguir engravidar. Então, homens que não estão tentando engravidar não devem fazer um espermograma. Não faz sentido você fazer um espermograma, porque você ter o exame alterado não significa que vai ter dificuldade, ele só vai gerar estresse, vai gerar ansiedade no casal. Ter o exame normal também não significa que você vai conseguir engravidar. Então, não vale a pena ficar fazendo esse exame de rotina. Assim como eu falei, tudo para a mulher, isso vale para o homem. Ah, mas doutor Alexandre, você nunca fez o espermograma? Não, eu nunca fiz. E está tudo bem com isso. Isso é o normal, isso é o que deve ser feito. A gente só vai fazer o espermograma no momento que o homem vai tentar engravidar e não consegue. Eu vou recapitular agora todos os exames, e isso, tudo que eu falei agora, fala, nossa, mas foram poucos exames. Isso é uma avaliação básica. Isso é o que todo casal deve fazer. Então, antes de recapitular, vocês estão vendo aqui, ó, tem um aviãozinho de papel. Esse aviãozinho serve para você chamar pessoas para a live. Se você tem alguém que você conhece, que acha que pode se interessar por esse assunto, que acha que está legal o que eu estou falando, que pode ajudar algum casal, clica aqui nesse aviãozinho. Não manda para todo mundo, não manda para qualquer pessoa da sua lista. Muitas vezes vocês sabem que tem amigos que estão tentando engravidar, não estão conseguindo. Então eu vou dar agora esse minutinho para vocês mandarem isso para alguém que vocês acham que vale a pena, que vai se beneficiar desse conteúdo e que vai gostar muito do que eu estou falando aqui. Tá bom? Já estamos aqui com meia hora de live, estamos quase na metade do assunto e eu vou continuar então. Para recapitular, então, exames que nós temos que fazer para avaliação ovariana. FSH, LH, estradiol, que tem que ser feito do 2º ao 5º dia do ciclo, não pode fazer em qualquer momento, tem que ser nesse momento. Ah, eu quero fazer em qualquer dia. Tá bom, vai fazer, vai ter que tomar outra picada depois. Não adianta nessa fase. Então, FSH, LH, estradiol, TSH, T4 livre e prolactina. Esses são os exames para a gente ver a ovulação. História clínica da paciente, fundamental, coisa mais importante, não precisa de exame nenhum. Só anota no seu calendário, usa aplicativo, calendário de papel, Google Agenda, o que vocês quiserem. Para ver a tuba, esterossalpingografia, ultrassom transvaginal para ver o útero e de quebra nós vamos aproveitar para avaliar a reserva ovariana, fazendo uma contagem de folículos antrais, e o ultrassom e o espermograma para avaliar a parte masculina. Fazendo isso, nós conseguimos diagnosticar a maioria dos fatores de infertilidade. Essa é a investigação básica que todo casal que está tentando engravidar e que não consegue precisa fazer. O primeiro passo é entender que vocês estão tentando engravidar há mais de um ano e que não estão conseguindo e é hora de procurar um especialista em reprodução assistida. Alguns ginecologistas podem fazer isso, não são todos que têm esse treinamento, mas a maioria deles, nós temos tentado passar essas informações, ensinar para os residentes, estamos tentando capacitar os ginecologistas do Brasil inteiro para fazer essa investigação. Mas se você quer uma avaliação um pouco mais detalhada, procure um especialista em reprodução assistida. Nós vamos fazer todos esses exames. Existem outros exames? Existem. Não são feitos para todas as pacientes, vai depender muito da história clínica. Então eu trouxe aqui uma lista de exames que eu recebo no consultório de pacientes ou perguntas e eles podem ajudar aí a tentar
entender melhor quando que eu vou fazer exame e vocês vão ficar assustadas, porque vão ter alguns exames que eu vou falar para vocês que não é para fazer. É isso mesmo. Tem alguns exames dessa lista que não são para ser feitos. Então fiquem comigo aqui até o final dessa live que vocês vão ficar bastante espantados o quanto talvez de exames vocês fizeram desnecessários ou talvez algum exame que é necessário fazer e que vocês ainda não fizeram. Então vamos lá. Primeiro exame, teste pós-coito. Vocês já ouviram falar desse exame? O teste pós-coito, ele foi muito utilizado já. A ideia é o seguinte: talvez algumas mulheres tenham algum fator cervical, tem algum fator em relação ao muco que levaria a fazer um muco hostil, que o espermatozoide não consegue passar, não consegue progredir e por isso que a gestação não está acontecendo. Faz sentido, né? Porém, o teste pós-coito que é feito, o casal tinha relação sexual, a mulher ia para o laboratório e colhia uma amostra no laboratório. Então, assim, era super desconfortável, constrangedor, mas até aí, assim, se fosse importante, tudo bem. Os últimos estudos mostraram que teste pós-coito não serve para nada. Esse é um exame que atualmente está proscrito. O que é proscrito? Não é para ser solicitado. Não é para ser feito. Eu sei que ainda tem alguns poucos laboratórios que ainda oferecem esse exame. Talvez eles vão mandar uma ameaça aqui para mim. Mas esse exame não é para ser feito. Teste pós-coito não é para ser realizado. Tudo bem? Segundo, esterossonografia. Como é que funciona? Nós fazemos um ultrassom, passamos um catéter como se fosse feito a esterossalpingografia e jogamos, ao invés de jogar o contraste, nós jogamos soro e ao invés de fazer raio-x igual à esterossalpingografia, nós fazemos um exame de ultrassom. Isso pode ser super bom para avaliar a cavidade endometrial. É um exame que é possível. Algumas mulheres falam que ele dói menos do que uma esteroscopia, que nós vamos falar mais para frente. Pode nos ajudar a identificar alguns fatores, abaulamento, miomas, submucosos, por exemplo, pólipos. Pode ser um exame bastante interessante, principalmente quando feito 3D. Ele dá uma ideia muito boa do formato do útero e também da cavidade endometrial, do endométrio, que é a parte do útero onde vai desenvolver a gestação. Não tem sido utilizado com tanta frequência porque tem outros exames que eu acho que substituem bem. A logística de uma esterossonografia é difícil e então por esse motivo a gente não tem feito tanto. Mas sim, é um exame possível. A esteroscopia é um exame em que entramos com uma câmera pelo colo do útero, olhamos diretamente o endométrio. Tem alguns estudos que tentam fazer isso de rotina para todas as pacientes, pensando que talvez um ultrassom nós vamos comer bola. Nós não vamos conseguir identificar um pólipo, uma sinéquia, um mioma submucoso, um septo, todas essas alterações que podem interferir numa gravidez. Mas, realizando um ultrassom transvaginal e realizando uma esterossalpingografia, que são os exames básicos, todo mundo, quase todas as pacientes vão conseguir ser diagnosticadas. A sensibilidade, ou seja, nosso poder de detecção, fazendo esses dois exames é muito bom. Então a esteroscopia ela vai ser direcionada para algumas pacientes. Por exemplo, pacientes que estão tentando engravidar e que já tiveram vários abortos. Mulheres que no ultrassom existe uma suspeita, mulheres que na esterossalpingografia tem uma suspeita. Não necessariamente vai precisar ser feito para todo mundo. Até porque é um exame que dói, é um exame que não é barato e um exame que tem riscos. Tem risco de perfuração, tem risco de infecção. Então, eu não costumo fazer de rotina para todas as minhas pacientes, mas algumas situações especiais eu acabo solicitando e algumas pacientes vão fazer sim esse exame. Mas, na minha opinião, não é para todo mundo. Não é toda paciente com infertilidade que precisa fazer esse exame. Em relação à ressonância magnética, esse exame ele vai ser direcionado principalmente para mulheres em que existe uma suspeita de endometriose. A endometriose tem vários sintomas, dor pélvica, dor na relação sexual, cólica menstrual. Eu gravei recentemente um podcast com o Dr. Daniel falando sobre várias questões em relação à endometriose. Quando acabar essa live, se você tiver uma suspeita, tiver algum desses sintomas ou quiser saber um pouquinho mais de endometriose, vai lá no YouTube, tem o link na bio, vocês podem clicar lá, vocês podem ouvir o podcast no Spotify,
ou ver o vídeo. Ficou uma conversa tão longa que a gente acabou dividindo em 2 episódios, então tem muita informação lá. Mas a ressonância vai ser direcionada para suspeitas de endometriose ou suspeitas de má formação uterina. O útero tem algum problema na sua formação, septos, útero bicorno, útero unicorno, útero septado, tem várias alterações aí que podem atrapalhar uma gestação. E a ressonância também pode ser utilizada nesses casos. Toda mulher que tem infertilidade precisa fazer ressonância? Na minha opinião, não. Não é todo caso que precisa. Tem alguns casos que sim, outros casos não vai ser necessário. A ressonância não vai me trazer nenhuma informação nova. Ah, mas e se você encontrar certo problema? Qualquer outro exame que eu estou pedindo vai encontrar aquele problema. Se eu tiver a suspeita que a ressonância pode me trazer uma informação nova e que ela vai gerar, por exemplo, uma cirurgia ou um tratamento diferente, aí sim eu vou fazer. Mas se for fazer por fazer, só para ter uma listinha aí, um checklist de todos os exames, na minha opinião, não deve ser feito. Em relação à laparoscopia diagnóstica, laparoscopia é uma cirurgia em que entramos com uma câmera pelo umbigo da mulher e olhamos uma visão direta para ver se tem algum problema ali. A laparoscopia diagnóstica já foi utilizada muito no passado para algumas situações, por exemplo, suspeita de endometriose. Hoje, com o avançar dos exames de imagem, tanto ultrassom, ressonância, esterossalpingografia, esteroscopia, a laparoscopia tem perdido muito espaço. É muito raro eu indicar uma laparoscopia diagnóstica. Muito raro mesmo. Eu não consigo me lembrar uma paciente que eu indiquei uma laparoscopia diagnóstica nos últimos 5 anos. Eu não consigo lembrar uma paciente que foi para esse tipo de procedimento. Porque é uma cirurgia, é um exame muito invasivo e que, na minha opinião, vários outros exames vão substituir ele. Em relação a cariótipo. Cariótipo é um exame que vê a carga cromossômica das mulheres e dos homens. Então, todas as células dos seres humanos têm 46 cromossomos. Então, tem ali o 46XX, a mulher, 46XY, o homem. São 23 pares. E apesar de você, às vezes, ver um casal normal na sua frente, um casal que não tem nenhum problema, é um ser humano normal, você pode ter alterações de cariótipo que poderiam aumentar o risco de infertilidade. O cariótipo é bem controverso. Tem alguns centros, alguns médicos que fazem de rotina, outros que não fazem. Eu acho que aqui é uma situação que a gente tem que individualizar, tem que ver aquele casal já teve filho alguma vez, quanto tempo de infertilidade. É diferente às vezes eu pegar um casal que tem um ano de infertilidade e um casal que tem 10 anos. Eu faço uma investigação e não encontro nada. Esse casal possivelmente merece um cariótipo. Agora aquele casal, a mulher já teve um filho, está tentando engravidar 6 meses, mas está com 38 anos. Procura um especialista de reprodução assistida, essa mulher provavelmente não vai precisar do cariótipo. Então aqui é uma das situações que eu acredito que nós temos que individualizar. E já aproveitando esse gancho, como eu falei, tem várias coisas que eu acredito em relação à medicina, e uma delas é a individualização. Existe uma receita de bolo que eu ensino para os meus alunos lá na faculdade, para os residentes, e essa receita ela vai se adequar para a maioria das pacientes, mas não para todo mundo. Daí vem a medicina individualizada, personalizada, nós entendermos a peculiaridade de cada caso, de cada casal, e a partir daí solicitar um exame ou solicitar outro, ou eventualmente deixar de solicitar algum tipo de exame. Tudo isso pode ser feito. Alguns centros defendem que nós temos que padronizar, alguns centros defendem que nós temos que individualizar. E a minha visão da medicina é que nós temos que individualizar, nós temos que entender a demanda, as necessidades de cada casal e fazer o exame direcionado para cada queixa, para cada situação. Para finalizar aqui a parte dos exames, é o que eu quero deixar um pouquinho para as perguntas. Já estamos quase com 40 minutos aí de live. Em relação a trombofilias, isso é muito controverso. Trombofilias é um capítulo enorme. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, eu vou deixar para fazer uma live específica em relação a trombofilias, porque eu vejo que isso é muito importante, é uma necessidade muito grande e traz muita confusão na cabeça das mulheres, mas já falando um pouco em relação a isso. Um recado que isso não tem dúvida, isso para mim está muito claro,
na minha cabeça, baseado na literatura médica. Existe um exame que é a pesquisa da mutação da metileno tetrahidrofolato redutase. É um palavrão. De novo, mutação da metileno tetrahidrofolato redutase, ou mutação da MTHFR. Essa foi uma mutação que no passado foi associado com trombofilias, foi associado com fatores relacionados à trombose, e também algumas pessoas tentaram correlacionar isso com abortos de repetição. Hoje nós sabemos que não existe relação. De novo, a mutação da MTHFR não tem relação com abortamento, não tem relação com infertilidade. Ou seja, se é um exame que não tem relação, para que eu vou solicitar esse exame? As pacientes não devem fazer esse exame. Todas as sociedades relacionadas à trombose, trombofilias, abortamento de repetição, escrevem isso em letras garrafais. A mutação da MTHFR não deve ser pesquisada, não deve ser tratada. Ou seja, se chega uma paciente no meu consultório que tem essa mutação, não tem nenhuma história clínica, não tem nada que justifica, foi um achado de exame, essa paciente não vai receber anticoagulante. Essa paciente não precisa ser tratada. Vocês podem falar, mas doutor Alexandre, se tem um exame alterado e você não vai tratar. Não, nós não vamos tratar, porque essa alteração não está relacionada com abortamento. Essa alteração não está relacionada com infertilidade. Mas aí vocês vão falar, mas eu tenho uma amiga que tinha essa mutação e ela tomou o Clexane e ela conseguiu engravidar. Ela teve um aborto e aí tomou o Clexane e engravidou. Ela engravidou apesar do Clexane, apesar de todos os malefícios que o Clexane poderia ter causado para ela durante a gestação, durante o parto, todos os riscos que ela foi submetida, ela conseguiu ter uma gestação saudável e segura. Então, de novo, recapitulando, essa mutação não deve ser tratada, não deve ser nem investigada, nem para fazer o exame. Mas eu vou fechar aqui o capítulo da trombofilia e eu vou trazer isso depois, num outro momento, eu vou trazer isso numa live separada, porque é um assunto bem complexo e bem grande. E por fim, eu vou falar de um exame masculino que também existe, que é o índice de fragmentação de DNA espermático. Eu vou também tirar uma live para falar só de fator masculino, mas já que estamos falando de exames, o índice de fragmentação de DNA espermático, ele busca a fragmentação, como o próprio nome diz, do DNA dos espermatozoides. Existem alguns estudos que mostram que quando o espermatozoide tem um DNA muito fragmentado, isso poderia dificultar a formação de um blastocisto, ou seja, de um embrião de 5º dia de desenvolvimento. Ele poderia aumentar a taxa de abortamento e esse exame alterado também poderia dificultar uma gestação. Então, alguns ginecologistas, alguns urologistas têm solicitado esse exame para investigar os casais inférteis. Porém, no último consenso, no último Congresso Europeu de Reprodução Assistida, que foi agora de 2019, que foi em Viena, foi feita uma revisão de literatura, levantamento de todos os exames, e o que foi encontrado é que esse exame ainda não temos evidência científica para solicitar. Pensando em vários fatores, nós não sabemos exatamente como tratar essa alteração, nós não sabemos exatamente o que fazer frente a esse exame alterado, e nós não sabemos exatamente qual é o corte necessário para tratar um paciente, o que fazer com aquele resultado alterado. Então, se nós não sabemos exatamente qual é o corte que vamos considerar realmente alterado e que realmente vai influenciar na taxa de gravidez, na taxa de sucesso num tratamento ou numa gestação espontânea. Se nós não sabemos exatamente como tratar essa alteração, por que eu estou fazendo esse exame? Eu acredito que existem situações especiais que nós podemos fazer, como por exemplo, nos casos de varicocele, em que você tem uma suspeita se aquela varicocele está influenciando ou não em algum fator masculino, em alguma dificuldade para engravidar. Talvez a fragmentação de DNA espermático possa ser utilizado, mas não acredito que é um exame para todos os casais, não acredito que tenha benefício em todas as situações. Então, finalizando aí a parte de exames, tem uma parte toda aí de fator imunológico, células NK, cross-match. Eu não vou comentar aqui nessa live porque também esse é um assunto imenso, que eu vou dedicar
uma live específica sobre isso. Se você está muito curiosa e quer saber mais sobre fator imunológico e a minha opinião sobre fator imunológico, lá no meu feed, não faz tanto tempo que eu postei, se você voltar um pouquinho, dá uma olhada, eu falo bastante de fator imunológico e eu explico um pouco da minha visão e depois eu vou direcionar uma live só para isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte de conteúdo. Eu acho que eu me estendi um pouquinho mais do que eu gostaria. Eu estou vendo que tem um monte de pergunta. Eu vou tentar aqui responder o máximo que eu conseguir. Infelizmente, o Instagram ele fecha em 1 hora. Mas se você mandou alguma dúvida e eu não conseguir responder aqui na live, eu vou fazer outros conteúdos para tentar responder. Eu vou te mandar direct, ou eu vou fazer uma outra live só sobre esse assunto, se vocês quiserem. E antes de começar a responder as perguntas, eu quero que vocês saibam que tudo isso que eu estou fazendo é para tentar ajudar vocês. E para mim é muito importante que vocês me dêem um feedback. Então, no final da live, me manda uma mensagem se você gostou, se você não gostou, deixa um comentário lá na minha foto. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, eu vou deixar essa live salva. Então, se você não conseguiu assistir tudo, chegou na metade, quer assistir mais, você vai poder assistir durante 24 horas, eu vou deixar isso salvo. Manda para outras amigas e me deixa comentário. Para mim é super importante saber se vocês estão gostando, se está clara as minhas explicações, se está dando para entender, se está muito rápido, se está muito devagar, se está maçante ou não, se está legal. Mandem o que vocês estão achando, que para mim vai ser super importante, tá bom? Então vamos lá para as perguntas. Então mandaram aqui, tive relação no 2º dia da menstruação. Dá para engravidar? Tem risco de engravidar? Nós sabemos que o período fértil está focado, vai se acontecer basicamente 2 dias antes da ovulação, 1 dia antes da ovulação e no dia da ovulação. No 2º dia da menstruação, provavelmente você não está fértil. Então, do ponto de vista reprodutivo, ter relação nesse dia é quase nula a chance de gravidez. Na medicina a gente não fala sempre nem nunca. A gente não fala impossível, mas é muito improvável que você consiga engravidar tendo relação no período que você está menstruada. Mas nada é impossível. Se o seu objetivo é engravidar, você tem que buscar o período fértil. Se você não está tentando engravidar, use preservativo, use algum método anticoncepcional. Se você ficar arriscando, uma hora você vai engravidar. Tá bom? Não sei se esse é o seu desejo, mas se não for, evite o período fértil. Vamos lá, 20% de espermatozoides vivos. Tem alguma chance de ficar grávida naturalmente? O espermograma, como eu falei, ele não é um exame que fala se o homem é fértil ou infértil. A vitalidade, ele não é um bom marcador. A OMS determinou alguns marcadores que são melhores para determinar a questão da fertilidade e principalmente se vamos direcionar algum tipo de exame, que é a concentração dos espermatozoides, que nós queremos seja acima de 15 milhões, a movimentação de espermatozoides progressivos. Alguns laudos vêm como PR, alguns laudos vêm como A mais B, você soma a movimentação dos espermatozoides classificados como A e alguns como B. E a soma tem que ser acima de 32%, e o formato dos espermatozoides, a morfologia seguindo o critério de Kruger, que esse é o critério mais atual, tem que ser maior do que 4%. E se o meu marido fez um exame e o Kruger está 2%, isso quer dizer que eu não vou conseguir engravidar? Não, isso não quer dizer. Não interpretem um espermograma como fértil ou infértil. Vou conseguir engravidar, não vou conseguir engravidar. Essa vitalidade, 20% de espermatozoides vivos, me parece um número mais baixo do que o valor de referência, mas ele não pode ser avaliado de forma isolada. Agora, se você tem 2 exames alterados e você está tentando engravidar e não está conseguindo, eu sugiro que procure um especialista em reprodução assistida para identificar se é necessário algum tipo de tratamento. Vamos lá. Falando também de espermograma. Então, fez espermocultura, deu bactéria. Usar algum antibiótico melhora a qualidade? A cultura de espermatozoides, ela não é um exame que nós fazemos de rotina. Isso porque, muitas vezes, o homem pode ter uma infecção e a cultura não detecta. Como que nós vamos avaliar isso? A presença de leucócitos ou glóbulos brancos no sêmen. Uma vez que você encontra isso, você faz o tratamento, e o tratamento é sempre indicado
porque bactéria no sêmen, infecção no sêmen, pode aumentar a fragmentação do DNA, pode causar algum dano no espermatozoide e dificultar uma gestação espontânea. Então, sempre que você vê essa alteração, você deve tratar, mas uma vez tratado, aquela questão está resolvida. Não é porque tem uma infecção agora que vai ter infertilidade para sempre. Você fazendo o tratamento, você resolve, teoricamente, essa situação. Vamos lá, outra pergunta. Doutor, todo ultrassom que eu faço, meu endométrio está abaixo de 7 milímetros. O que pode dificultar a implantação? Seria possível suplementar, fazer alguma coisa, por exemplo, dar estrogênio? Então vou traduzir essa pergunta para quem não entendeu. O endométrio, ele vai crescer durante o período da ovulação. Então, no momento que você tem vários folículos, já aproveitando, folículo é como se fosse a casa do óvulo, é onde os óvulos estão. Todo mês, um folículo é recrutado, ele vai crescer e é dali que vai sair o óvulo, que pode dar uma gestação. Durante esse processo, esse período, o corpo da mulher, o ovário, vai liberar estrogênio, que é um hormônio feminino. Nesse momento que tem a liberação do hormônio feminino, o endométrio, que é a camada interna do útero, ela começa a crescer, ficar um pouco mais espessa. E esse crescimento é importante para a gestação conseguir desenvolver, porque é ali que o embrião vai grudar. O que essa dúvida traz é que o endométrio ele fica abaixo de 7 milímetros. Nós temos esse corte de 7 milímetros como uma espessura boa para uma gestação acontecer. Porém, tem alguns grupos que utilizam corte de 6, tem alguns grupos que utilizam corte de 6,5. E uma coisa que é importante, além da espessura, é o aspecto. Existe o aspecto trilaminar, que quando fazemos ultrassom, aparecem 3 linhas no endométrio. Se você for depois lá no Google, ou mesmo no meu feed, eu ponho às vezes foto lá do endométrio trilaminar. É bem claro de ver isso. E essa espessura ela é super importante, mas o aspecto também. Eu tenho várias pacientes que conseguiram engravidar com endométrio mais fino. E eu não acho que dar estrogênio é a saída, porque o estrogênio ele vai bloquear o recrutamento de um folículo, ele pode atrapalhar uma ovulação. O que pode ser feito é estimular uma ovulação para tentar aumentar o estrogênio do corpo, o estrogênio endógeno. E esse aumento do estrogênio próprio, normal, natural do corpo, ele pode espessar o endométrio. Mas nesses casos em que o endométrio não fica muito espesso, eu acho que uma boa indicação é fazer uma histeroscopia. Olhar dentro do útero, pode ter uma alteração, por exemplo, uma sinéquia, que está associado à dificuldade de espessar o endométrio. Então isso pode ajudar nessa identificação de problema e eventualmente fazer um tratamento. Vamos lá. Paciente, mulher com 44 anos. Pode engravidar? Quais são os riscos? Eu vou fazer uma live falando sobre riscos de gestação no avançar da idade. A literatura médica coloca como isso idade avançada. É até um pecado, né, de falar de idade avançada a 44 anos, porque a mulher vai viver 90 anos. Mas do ponto de vista reprodutivo isso pode ter alguma dificuldade. Eu vou trazer uma live falando exatamente sobre isso, porque isso é um assunto bastante extenso. Então fica ligada que eu vou trazer depois em relação a isso. Deixa eu ver alguma pergunta aqui falando exatamente em relação a exames. Então vamos lá. Tentando engravidar há 4 anos, não consigo. Já fiz exames e está tudo normal. Nesses casos, nós chamamos de infertilidade sem causa aparente. Algumas dessas pacientes de infertilidade sem causa aparente, na verdade, é uma endometriose. Existe uma forma da endometriose, que é a endometriose peritoneal, que pode estar associada à infertilidade, mas que a ressonância, o ultrassom com preparo intestinal não diagnostica. A gente não encontra nada. E isso pode trazer uma dificuldade, isso pode mostrar essa endometriose pode estar associada a essa dificuldade. Mas, em muitos casos, também a gente não encontra. Tem alguns desses exames que eu trouxe, ressonância, histeroscopia, cariótipo, eles podem ser utilizados nesse momento, mas mesmo assim fazendo tudo, o que tem indicação, o que não tem indicação, você não encontra nada. E aí a gente vai ter que pensar em um tratamento. Em geral, para pacientes que estão há mais de 3 anos tentando engravidar e não conseguem, eu não sei a sua idade, eu não sei todo o seu caso, eu não vi os exames, mas a chance de uma gestação espontânea
possivelmente é menos de 5%. Então, talvez seja a hora de procurar um especialista em reprodução humana e pensar em possíveis tratamentos. Nessa live eu não vou falar de tratamento, que também é um assunto imenso. Nós vamos ter outros momentos para conversar sobre isso. Mas aqui vai ser o momento de investigar e, eventualmente, para você eu acho que vale a pena tratar. Será que dá tempo de mais uma pergunta? Quanto tempo tem? 30 segundos? 3 minutos? Então vamos lá, vai dar tempo de mais uma pergunta. Tem muita pergunta aqui, já agradeço a participação de vocês. Eu não vou conseguir falar tudo isso. E aproveitando, antes de terminar, antes de ver a última pergunta. Eu estou vendo que várias de vocês estão pedindo para participar da live. Eu não chamei ninguém aqui. Eu posso fazer isso. Contanto que vocês não façam perguntas específicas, eu posso trazer as pessoas para a live para fazer perguntas. Essas perguntas vocês estão me mandando, falar de coisas genéricas. Se vocês realmente querem participar, me mandam um direct, fala, não, eu quero, eu pedi para ser convidada e eu vou fazer pergunta, eu quero participar, que para as próximas lives eu vou pensar em chamar vocês. Então vamos lá. Sim, a live vai ficar gravada. Vamos ver. Vamos lá. Tubas uterinas mais elevadas do que o útero. Isso dificulta a gravidez? Como eu falei, a histerosalpingografia é um exame que vê formato da tuba, vê posição da tuba, mas não vê função. Além disso, a histerosalpingografia não é um exame perfeito. De novo, histerosalpingografia não é um exame perfeito. Tem pacientes que foram diagnosticadas com obstrução tubária. Então, eu tenho uma paciente assim, vou contar esse caso rápido. A paciente me trouxe uma histerosalpingografia, ela tinha uma obstrução tubária à direita. Falei, vamos fazer ultrassom. Eu fiz ultrassom, ela ovulou do lado direito. Aí eu falei para ela, olha, você ovulou do lado direito, que o seu exame está mostrando que está obstruído. A chance de gestação aqui é baixa, mas não é impossível. Você deve menstruar em até 14 dias. Se você não menstruar, me avisa, a gente vai fazer alguns exames, vamos ver alguma coisa. Ela não menstruou, a gente fez um teste de gravidez, ela estava grávida. E ela falou, eu não acredito, o exame está falando que eu não posso engravidar. E, de novo, a histerosalpingografia não é um exame perfeito, nem para o bem, nem para o mal. Nem quando ela mostra uma obstrução e nem quando ela está totalmente normal no laudo. Porque ele vê formato e não vê função. Mas, quando eu não encontro nada e eu vejo uma tuba elevada, tuba verticalizada, isso me mostra sim que pode ter uma dificuldade, isso me mostra sim que pode ser esse um dos fatores de dificuldade. Então eu vou levar isso em consideração na hora de pensar em próximos passos e eventualmente um tratamento. Por isso que é tão importante ver a imagem, por isso que não é só o laudo. Então se você fez uma histerosalpingografia, guarda bem, porque esse é um exame dolorido, vocês sabem muito bem, e ele vai ser muito ruim ter que repetir. Eu vou encerrar essa live. Obrigado muito pela participação de todos vocês. Eu estou muito feliz e semana que vem teremos uma nova live. Eu logo vou mandar o assunto. Se você quer sugerir, manda para mim. Eu fiz um monte de pergunta para vocês, me respondam tudo o que eu quero saber. Estou muito feliz de começar o ano assim, com essa live, a participação de vocês, a presença de vocês. E só tenho a agradecer todo o carinho e toda a atenção que vocês deixaram aqui hoje e reservaram esse momento para estar aqui comigo. Tá bom? Um grande beijo e que 2020 seja um ano maravilhoso, de muita sorte, muitos positivos, muitas gestações. Um grande beijo.